Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Pode Pensar. Eu sou a Thaís e hoje daremos início a essa jornada especial com você, juntamente com o jornal O Vigilante. O Pode Pensar, ele consiste em um podcast de entrevistas com assuntos de relevância no momento e o que está mais em alta. Hoje, para o nosso primeiro encontro, eu convidei o advogado Bruno Melo. Ele é formado em Direito pela Unigran, Centro Universitário daqui da cidade, da Grande Dourados, e especialista em Direito, especialista em Direito Imobiliário com ênfase em leilões. O Bruno, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a questão de leilões de imóveis, porque é um tema que traz bastante dúvidas e gera também bastante, vamos dizer assim, informações falsas que o cercam, né? Boa tarde, Bruno, seja muito bem-vindo. Espero que você consiga sanar as dúvidas e você fica no seu tempo para responder da forma que achar melhor, tá bom? Obrigado, Thaís. Gostaria de agradecer a você, ao Jornal Vigilante, por essa oportunidade e a honra de ser o primeiro, né, dessa jornada aí. Espero que seja um sucesso. Obrigada. Bruno, podemos dar início? Claro, podemos. Tá. Bom, como eu disse, o tema será leilões de imóveis. E aí, no decorrer da entrevista, o Bruno vai estar explicando um pouquinho mais para nós. O que eu vejo quando eu escuto o tema leilões de imóveis? É golpe, são coisas que, tipo assim, acontecem e sempre tem um arzinho, assim, de problemática, de algum golpe envolvido. Você escuta muito isso, Bruno? Bastante. E é o populismo, né? A falta de informação hoje gera isso. Então, quando você pensa em comprar algo um pouco mais barato, que é no caso de um leilão de imóvel, a gente sempre fica um pouco mais receoso, fala, é golpe, né? Tá muito abaixo do preço. E realmente, tem situações que é golpe, tem situações que não é seguro você participar. Mas eu acredito que hoje a gente vai desvendar todos os mistérios sobre leilões e a gente vai deixar o público um pouco mais consciente e o que fazer, né, quando se deparar com certas situações. Certo. O Bruno, como eu disse, ele é especialista na área, então ele consegue tirar essas dúvidas assim de uma forma bem plena, digamos assim. Vamos iniciar. Bruno, para quem nunca ouviu falar, o que exatamente é o leilão de imóveis? Para deixar bem fácil de entender, eu vou usar sempre você como exemplo. Sim. A Thaís foi lá e financiou o imóvel na Caixa. Certo. Esse próprio imóvel ele fica como garantia. A Thaís foi lá, pagou 1, 2, 3, pagou 20 parcelas desse imóvel. E aí, por uma condição financeira que veio a ficar mais difícil, não conseguiu arcar com as parcelas. O que a Caixa vai fazer? Como esse bem ficou como garantia, vai pegar esse imóvel, vai levar a leilão e vai vender. Se o valor da venda for o suficiente para quitar a dívida, maravilha, você não deve mais nada para a Caixa. Se sobrar dinheiro, a Caixa devolve para você. Se faltar, você ainda continua como devedor. Então, basicamente, o leilão é isso. Você não conseguiu adquirir com todas as suas parcelas em certo momento do seu contrato de financiamento e a Caixa, como credora, vai lá e leiloa o seu imóvel para quitar essa dívida. Basicamente é isso, bem simples de se entender. Quando o seu imóvel vai a leilão por falta de pagamento. Existem outras situações? Existem, mas a mais comum é por conta de inadimplência no financiamento imobiliário. Entendi. E você sabe falar para nós, qual é o tempo que leva quanto tempo de inadimplência para isso Varia ocorrer? muito de banco para banco. A Caixa, por exemplo, 3, 4 parcelas já está te notificando de maneira extrajudicial, informando que existe um procedimento no leilão. Não é quando você deixa de pagar, já vai para leilão. Primeiro, o banco te dá a oportunidade de purgar a mora, que eles falam que é de pagar o que está atrasado, e aí não pagando, aí vai levar para leilão. Isso vai variar de banco para banco. A Caixa Econômica Federal é o banco mais rápido para fazer isso. Então, 3, 4 parcelas já está te notificando, já está falando, olha, você está devendo, vamos levar para leilão, purga a mora, está acontecendo isso e aquilo. Então, assim, a Caixa Econômica é o mais rápido. Tem bancos que demoram mais, mas assim, como a maioria dos financiamentos imobiliários envolve a Caixa, então vamos ficar na Caixa Econômica de 3 a 4 parcelas, a quinta parcela está te notificando ali, falando sobre inadimplência já. Entendi. Então a gente já pode tirar, né, da cabeça essa questão, levei um golpe, né? E levar mais para um lado, né, um lado mais jurídico, no caso, podemos dizer assim, né? Tá.
Por que tantos imóveis vão a leilão hoje em dia no Brasil? A questão do leilão, a quantidade, ela gira muito em torno da economia, né? Hoje a gente tem a taxa de juros muito alta e a mudança, como que eu posso dizer, a mudança de situação econômica das pessoas tá bem alta. Então, hoje a sua realidade financeira é uma. A gente teve o caso da pandemia. Todo mundo tinha uma realidade financeira. E aí surgiu a pandemia, muitos perderam o emprego, muitos ficaram sem trabalhar, muitos foram dispensados do seu emprego e a realidade econômica daquela pessoa ela mudou. Então a quantidade de imóveis que vai para leilão hoje é justamente por conta da alta taxa de juros e também a condição financeira das pessoas que mudam, principalmente dos empresários. Então os empresários num mês ganham 120 mil reais, no outro mês estão devendo 120 mil reais, não sabem de onde tirar. Né? E o pequeno empreendedor, que depende muito de financiamentos, e às vezes a casa financiada, às vezes dá um baque na economia que ele vai ter que escolher, ou paga a parcela da minha casa, ou coloca comida dentro de casa. Ele vai escolher colocar comida dentro da casa dele para a família dele, e o financiamento deixa de lado. Então a quantidade de imóveis indo para leilão nesses últimos anos é justamente por conta da economia. A taxa de juros muito alta que, vamos lá, hoje para você comprar um imóvel à vista é difícil, você descapitalizar muito dinheiro para você colocar no imóvel. Então as pessoas financiam, sem saber o que vai acontecer daqui 2, 3, 4 meses. É o que aconteceu na pandemia, ninguém sabia que iria acontecer, explodir dessa forma. E aconteceu e é um baque, as pessoas vão optar. Ou eu pago a parcela da minha casa ou levo comida para dentro de casa. Eles vão levar comida para dentro de casa. Então os imóveis vão muito para leilão pela alta taxa de juros e pela realidade econômica do nosso país hoje, que a gente não precisa nem falar, né? É muito alto. Então assim, você paga 2, 3 vezes um imóvel financiando, mas é a única forma que você tem de comprar para não descapitalizar hoje em dia. Então é por conta da nossa economia atual e principalmente pela alta taxa de juros que o nosso país tem. O próprio financiamento da Caixa já diz, né? Minha casa, minha vida. O pessoal até brinca, né? Minha casa, minha dívida, algo nesse sentido, né? Porque assim, é muito tempo pagando. São muitos anos pagando. Exatamente. Né? Isso pode acontecer, né? Às vezes os 2 primeiros anos você paga muito bem, mas no terceiro ano você passa por uma crise dentro da sua empresa, dentro do seu emprego, perde o serviço. E todo mundo está sujeito a isso um dia. E essa perda ela pode ocorrer em qualquer momento do decorrer dos anos que você tem para pagar. Independentemente, se você fez um contrato de 50 anos, pagou 48 anos, ficou um ano sem pagar, você vai. Obviamente a sua dívida vai ser menor. A chance de você receber um dinheiro caso a Caixa leiloe seu imóvel é maior. Sim. Só que você vai perder. E a Caixa, por exemplo, nesse caso, ela vende por um valor menor para conseguir um retorno mais rápido ou é pelo valor justo? É sempre abaixo do preço, um pouquinho abaixo do preço. Tem até algum questionamento que você vai me fazer ainda no decorrer dessa entrevista, que é sobre o preço vil, que é sobre vender, arrematar o imóvel muito abaixo do preço. Isso não pode. Quem arremata o imóvel muito abaixo do preço, qual é o risco de perder essa arrematação? Porque não pode ser tão abaixo do preço também. Eles colocam abaixo do valor que você está pagando para vender rápido, para girar esse dinheiro, mas muito abaixo do preço também não. Aí a gente tem que tomar cuidado, que aí entra a questão, não é nem golpe, é uma falha no procedimento do leilão. Para vender rápido, vende muito abaixo e a gente se interessa por coisas baratas. Isso é normal do ser humano, só que tem que ter um pouco de atenção para não cair nessas armadilhas. Entendi, bacana. Vamos prosseguir. O que é chamada posse do imóvel e por que isso assusta tanta gente? Vamos lá, é um tema assustador. Existe a diferença de posse e propriedade. Certo. Você aluga uma casa, o internauta ali aluga uma casa. Ele não tem propriedade dessa casa, ele tem a posse. Quem tem a propriedade é o dono. E o que acontece muito? Contrato de compra e venda de gaveta. A Thaís comprou uma casa. Vou fazer só um contratinho de gaveta aqui, vou guardar aqui e está resolvido. Não está resolvido. Porque para você ter a propriedade desse imóvel, além do contrato, é óbvio, tem que ser feito, tem que ser um contrato muito bem feito, você precisa escriturar para o seu nome. Enquanto você tem só o contrato de compra e venda, você tem a posse do imóvel, mas o dono do imóvel é quem está na matrícula. Enquanto você não escriturar esse imóvel, ele não é seu. É do fulano de tal. O fulano de tal ainda está com a propriedade do imóvel, ele pode sofrer um processo judicial, ele pode, às vezes, ele tem uma empresa, um funcionário acionado na Justiça do Trabalho, e esse imóvel que você comprou, ser penhorado, né, ter uma averbação na margem da matrícula. Então a posse ela é perigosa, a não ser quando é um contrato de aluguel, maravilha, só tem a posse, mas você comprou o imóvel, não fica só com o contrato de compra e venda, não tenha só a posse.
faça o contrato de compra e venda, posteriormente procure um cartório de registro de imóveis e faça a escritura e depois o registro dessa escritura na margem da matrícula. Aí você vai ter a propriedade. Entendi. Exatamente. Então a posse é um problema. Muitas pessoas hoje compram, só fazem o contrato de compra e venda, não vou gastar com isso agora, e guarda lá. Às vezes esse cara que te vendeu falece, e aí vai abrir um inventário, o imóvel está no nome dele ainda, e aí esse imóvel que você acha que é seu, que comprou, vai para inventário, vira uma briga judicial. Então a posse, o grande problema dela é esse, você tem a posse momentânea, mas o imóvel não é seu. Isso que o Bruno está falando acontece muito. As pessoas acham que ter ali a posse do imóvel já o faz donos, né? E acaba que vai deixando e só realmente procura um advogado ou uma pessoa para resolver quando a família abriu um inventário e aquele imóvel está correndo perigo, né, de não ser mais dele. Então essas questões são muito, muito, muito importantes. Quem compra um imóvel em leilão pode acabar herdando dívidas do antigo proprietário? Pode, e não só na arrematação de um imóvel. Quando se trata de bem imóvel, que é uma casa, um apartamento, enfim, IPTU, taxa de lixo, taxa de condomínio, são dívidas que nós chamamos de propter rem, que é um termo em latim, mas que significa o quê? Todos os tributos daquele imóvel não fica para o dono da casa, fica para o imóvel. Então, se você está comprando um imóvel, você pode herdar um IPTU, uma taxa de lixo, está comprando um imóvel dentro do condomínio, um condomínio atrasado. Então, quando você compra esse imóvel, é importante você visualizar. Estou comprando só imóvel, estou herdando dívidas também. E no leilão, isso tem que estar muito bem descrito no edital, que é onde tem todas as informações do leilão. É por isso da importância de você ter alguém junto na hora de leiloar um imóvel, de arrematar um imóvel, na verdade. Porque a pessoa vai analisar e falar, olha, tem tanto de IPTU, compensa, vamos fazer a conta aqui, está abaixo do preço, legal, mas essa dívida que está aqui, vai compensar ainda? Então, assim, você pode herdar e acontece muito, principalmente em condomínio, dívida de condomínio. Às vezes você compra um apartamento dentro do condomínio e aí está um preço muito bom, só que você esquece, tem a taxa de condomínio ali. A pessoa está inadimplente faz 2 anos. Talvez foi para leilão por conta do atraso da taxa de condomínio, que o imóvel pode ir para leilão quando você atrasa o pagamento do condomínio. É uma das maiores causas de leilões de imóveis dentro de condomínio, é o atraso do condomínio. Vai para leilão. Às vezes você está comprando um imóvel por conta disso e não sabe, está herdando tudo. Então, assim, tem que ter alguém junto, alguém da sua confiança, que entenda do assunto, que vai te orientar. Vale a pena? Não vale a pena? Tem isso aqui de pendência, tem isso aqui de dívida, vamos comprar? Sim ou não? E aí você tem que orientar, o advogado tem essa função de orientar o cliente. Aconteceu isso e isso aqui, você quer continuar? Eu quero, maravilha, vamos embora. Não quero, vamos para outra, vamos para outra. E aí que entra a sua atuação nesses casos, né? A minha atuação. Então, aí você vai ali, você consegue ver o que realmente para passar para o seu cliente, se aquilo vale a pena ou não. Sim. E orienta ele pelo caminho correto. Pelo caminho correto. Assim. É que hoje a maioria dos clientes são investidores, que compram imóvel abaixo do preço para alugar, para revender depois. Então tem que ter essa análise técnica para ver o que ele está comprando. Ele está me pagando para isso, então eu tenho que prestar um bom serviço para ele, dessa forma, analisando. E a minha atuação nem sempre vai só para quem está rematando, eu também advogo para quem perde o imóvel. Porque existem situações que a gente reverte. A pessoa perdeu o imóvel, mas aconteceu um procedimento errado da Caixa, e a gente vai lá e trabalha para a pessoa recuperar esse imóvel. Então, dos dois lados a gente está trabalhando, sempre para quem, tanto para quem arremata, para quem perde o imóvel. E aqui em Dourados, eu acho, assim, no meu campo de visão, que não tem muitos advogados atuando nessa área, né? Não tem muitos advogados atuando, porque é um nicho bem específico do direito imobiliário, né? O direito imobiliário é muito amplo, então, assim, você pode trabalhar com os campeões, pode trabalhar com leilão, você pode advogar só para corretor de imóveis, você pode advogar para loteadora, incorporadora. Certo. Então, é um nicho bem específico, que tem pouquíssimos advogados que atuam nessa área. Em Dourados. Em Dourados são poucos mesmo. Aí se você pegar no Mato Grosso do Sul, você dá uma aumentada no nicho, na quantidade de pessoas, mas assim, ainda é um nicho bem restrito ainda. Entendi. Bom, antes de dar um lance, o que uma pessoa obrigatoriamente precisa verificar? Se ela tem um advogado constituído para ajudar ela, né? Porque
Quando você vai dar o lance, você está prestes a falar, olha, eu quero esse imóvel. Às vezes aquele seu lance pode ser aceito. E aí, não tem como voltar atrás. Você tem a volta atrás, na verdade, mas você paga a multa, tem todo ali o procedimento que é ruim para você. Então, antes de dar o lance, é recomendável. Tem um advogado, vá atrás de um especialista para olhar todo o procedimento. Se a pessoa foi notificada, se ela teve a oportunidade de pagar a mora, se aquele imóvel não está abaixo do preço, muito abaixo do preço, aí assim, vamos participar desse leilão, maravilha, ele tá bom. Porque depois que dá o lance e arremata, às vezes você está arrematando o imóvel na onde quem estava devendo não foi notificado. Entendi. Se essa pessoa contrata um advogado, o advogado olha o edital, olha todas as notificações do processo e fala, olha, você não foi notificado, a gente consegue reverter. Você deu o lance e comprou, só que você vai ter um problema depois, você vai ter que resolver isso lá na justiça, você vai gastar mais dinheiro, vai perder o tempo e corre o risco de perder o imóvel que você arrematou, por conta de uma falha da Caixa, entendeu? Digamos assim, então, a pessoa que quer participar do leilão, ela já tem que primeiramente procurar um advogado. É o recomendável. É o recomendado para que não caminhe no escuro. Né? A gente sempre fala, caminhar no escuro, dar um tiro no escuro, que é o ditado que a gente sempre fala. Porque é dinheiro. Você vai aportar dinheiro. E é um procedimento complexo. Não só o leilão, a compra e venda de um imóvel é um procedimento complexo. Então você precisa ter alguém do seu lado que vai te orientar da melhor forma possível. Ó, vamos seguir nesse caminho aqui. É mais fácil, é mais rápido, às vezes é mais barato. Ou vamos por esse aqui, você vai gastar um pouquinho mais, mas é mais seguro. Sim. Então tem que ter essa pessoa do lado para você não caminhar sozinho e jogar o seu dinheiro literalmente no lixo às vezes. Porque às vezes você vai arrematar o imóvel todo enrolado, né, na onde teve falha no procedimento, o risco de você perder essa arrematação é muito grande. Então pegue um advogado, contrate um advogado da sua confiança, fala, olha, eu quero investir em leilões, em imóveis de leilões. E aí você vai estar bem orientado, você vai trabalhar com mais segurança. O seu percentual de acerto vai ser mais garantido e vai ser bem mais alto ali para você não correr o risco de perder o seu dinheiro. Bacana. Eu acho que até o momento todas as orientações que o Bruno está colocando aqui pra gente são válidas, porque tudo que a gente vai falar em relação a leilão tem controvérsias, né? Tem pessoas que falam achismo, fala algo que algum conhecido passou e normalmente nem foi realmente aquilo, né? Então fica muito confuso. Eu particularmente fui pesquisar um pouco sobre essa questão de leilões de imóveis e me deparei com várias coisas que eu realmente achei que eram verdades e não é, né? Sim. Então eu acho que suma importância. E depois eu vou deixar na descrição da entrevista todas as perguntas que foram feitas com as respostas de uma forma mais um pouco sucinta, né? E quem tiver mais alguma dúvida pode estar comentando lá embaixo, que a gente vai dar uma atenção, né? Respondendo. Sim, também. Porque assim, a gente colocou o básico aqui, né? Pra gente tirar um pouco meio que por cima, mas qualquer dúvida que vir a surgir pode estar passando, que a gente pode estar atendendo. O Bruno pode estar respondendo também conforme com matérias, também acho que seria interessante, né? Autoexplicativas lá. Então a gente vai deixar tudo bem explicadinho, bem resolvido, porque é um tema que realmente vale a importância dele. Vamos dar continuidade? Qual é o erro mais comum em que você vê as pessoas cometendo, ao comprar imóveis em leilão? O mais comum vai cair sempre no mesmo centro da nossa conversa. Comprar, arrematar um imóvel sem orientação de um especialista. Tentar desbravar os leilões de imóveis sozinho. Aí na onde você aporta seu dinheiro, você arremata o imóvel, que as mesmas coisas, não foi notificado, muito abaixo do preço. E aí, quanto mais você demora a procurar um profissional, mais difícil fica reverter a situação. Então, assim, o leilão de imóvel, quanto mais rápido você tiver uma pessoa do seu lado, melhor. Tanto para você arrematar de maneira segura ou para reverter uma arrematação injusta. Então, quanto mais próximo da consolidação da propriedade que nós falamos, que é quando realmente acontece a arrematação, mais difícil fica de reverter algum vício. Então, assim, o trabalho, como que eu posso falar para vocês aqui? O trabalho pré-leilão ele é muito importante. Sim. Porque quando já está na fase do leilão, na fase de arrematação, chegando perto de consolidar a propriedade no nome de quem arrematou, tanto para quem arrematou vai consolidar um imóvel com vício, e tanto para quem perdeu, o cara está quase sendo dono do meu imóvel, é muito mais difícil de reverter. Entendi. Então o principal erro é desbravar
esse mundo dos leilões sozinho, porque é complexa a operação. Parece que é fácil, mas quando você analisa dentro do leilão, dentro do edital, a quantidade de vícios que pode existir acaba se tornando uma operação muito complexa. E aí, quanto mais próximo da consolidação, mais difícil de reverter, menos tese a gente tem para trabalhar dentro de um processo judicial. Entendi, bacana, Bruno. Em quais situações o leilão pode ser anulado judicialmente? Tem várias. Qual que é o grande problema hoje em dia? Os tribunais, cada tribunal tem um entendimento. Então, às vezes, um vício que acontece num leilão aqui do Mato Grosso do Sul, se a gente, por um acaso, isso não vai acontecer, mas vai discutir em outro tribunal, o tribunal entende que não é um vício, que é normal aquilo. Então, o leilão pode continuar. Mas falando do nosso tribunal aqui do Mato Grosso do Sul, a falta de notificação. A pessoa ela tem que ser notificada que o imóvel dela está indo para leilão. Ela tem que saber. Por quê? Porque o banco tem que oferecer a oportunidade dela pagar o que está devendo. O imóvel não pode ir para leilão sem a oportunidade de purgar a mora. Outra coisa que acontece muito, a pessoa ela é casada. Né? Ela é casada e só a esposa recebe a notificação sobre o leilão. É inválido? Não pode. Porque os dois têm que receber, os dois compraram juntos. O contrato da Caixa está os dois. Por que vai notificar só um, sendo que os dois compraram? Então, a falta de notificação do cônjuge, preço muito abaixo do mercado, que o STJ, na verdade, já entendeu que é o imóvel que vai a leilão com 50% abaixo do valor do imóvel, é um leilão nulo, não pode, é muito baixo. Não pode, isso aí é vedado pelo STJ e anula leilões. Mas assim, se a gente for pegar dentro de um parâmetro geral, a falta de notificação é a principal causa de anulação de leilão. A pessoa não estava ciente que ela estava perdendo o imóvel. Essa forma de notificação, essa é uma dúvida que eu tenho. Porque, vou usar o exemplo, o Detran notifica a gente quando acontece uma multa por uma correspondência. Não tem um ato assinado, né? Na questão da notificação que seu imóvel está indo para um leilão, é sempre pelo cartório. É sempre tá. Pelo cartório. Então é de uma forma mais sólida, digamos, né? É uma notificação um pouco mais certeira, um pouco mais séria. Porque assim, a do Detran é pro AR. Sim, isso. Não que o AR não funcione. Só que o Detran foi lá, bateu na porta da sua casa, não viu ninguém, ele vai te notificar, vai entregar a cartinha lá e se você... E foi feito, foi né? feito. Agora, quando é oficial de justiça não, quando é o do cartório, ele vai... não tem ninguém, ele vai escrever uma outra carta, falar, fui até o endereço tal. É a mesma coisa de oficial de justiça notificado no processo judicial, só que feito pelo cartório. É algo um pouco mais sofisticado, se a gente pode dizer assim, um pouco mais certeiro, porque se trata de um imóvel. A gente está falando de imóveis de 500, 1 milhão de reais. Então tem que ser uma notificação, tem que ser um procedimento mais certeiro, para que não corra o risco de ser algo contestável, que é muito contestável quando não tem notificação, por exemplo, quando a pessoa não é notificada. Então você vê que até quando vem de um cartório, pode acontecer erros e nulidades que pode dar a oportunidade da pessoa de recuperar o imóvel dela. Então essa notificação sempre é pelo cartório. Sempre o cartório vai estar tentando notificar essa pessoa. A pessoa que está com o seu imóvel em um leilão, que está perdendo o seu imóvel no leilão, ela certamente passou por todo esse procedimento, não teve falhas para o imóvel chegar ali, né? Sim. Ela passou por toda uma verificação, teve todo um respaldo antes. Foi notificado, teve a oportunidade, abriu o prazo para purgar a mora, para efetuar o pagamento, só que isso vai estar tudo dentro do processo do leilão. Certo. Tudo dentro ali das publicações. Então você consegue, o imóvel foi a leilão, foi arrematado, você consegue ver se a pessoa foi notificada, se ela assinou, né, se realmente a assinatura é dela. Aí que a gente encontra algumas nulidades para anular o leilão, através desse procedimento. Mas sempre vai ser pelo cartório para ser algo mais sério, mais justo, assim, que pode ser dito. E evitar fraudes também, evitar fraudes. Porque hoje em dia o AR ele é bem complicado. Eu digo isso porque quando recebemos uma multa em casa, normalmente a gente chega, tá jogado, ou está só dentro da caixinha do correio. O negócio é só entregar, parece, né? Entregar. É verdade que imóveis em leilão pode custar 50% a menos que o valor de mercado. A gente acabou de comentar sobre isso. Pode, mas certamente você vai perder esse imóvel, vai perder a sua arrematação. Porque, conforme eu falei na pergunta anterior, se eu não me engano, uma das teses que é usada para
anular o leilão é o imóvel abaixo do preço, que é o preço vil que nós falamos, que é abaixo do preço, é uma tese consolidada do STJ. Então, quando a oferta é muito grande, o valor é muito baixo, tem que desconfiar, porque não pode. Realmente, o imóvel que vai para leilão vai abaixo do preço do mercado para vender. 50% abaixo do valor não pode. É uma tese consolidada pelo STJ que, se for argumentada dentro de um processo judicial, tem grandes chances de derrubar o leilão. Tá, e essa perda desse lance, como ocorre? Você saberia explicar pra gente? A perda do... É igual você disse, a questão do imóvel custar 50% a menos, então uma pessoa que estaria arrematando por esse 50% a menos, essa perda se daria como? Esse dinheiro, você fala que a pessoa vai perder. Isso que ela... Quando acontece essa perca, a pessoa ela vai arrumar um problema com a Caixa. Daí. Vamos supor que foi a Caixa que fez o leilão, porque foi um erro dela. Entendi. Ela que fez o procedimento correto, ela que anunciou aquele imóvel muito abaixo do preço. Da mesma forma que quando a Caixa notificou correta a pessoa. Foi a Caixa que fez o procedimento. Sim. Então, você vai virar a sua briga judicial pro banco. No caso do preço, olha, banco, você colocou abaixo do preço aqui esse valor desse imóvel. E eu sou um leigo. A pessoa não é obrigada a contratar um advogado para trabalhar para ela. Sim. Então, ela pode percorrer esse caminho sozinho, que é o que acontece. Então, olha, eu arrematei com 50% abaixo, a pessoa que perdeu o imóvel entrou com a ação e recuperou o imóvel. E os meus 50 mil reais? Aí você vai brigar com a Caixa Econômica. É uma briga com um banco daí. Eu acho que essa é uma das dúvidas que eu vi enquanto eu pesquisava sobre o tema. Muita gente tinha dúvida em relação a isso. E aí até tinha respostas, mas respostas muito aleatórias, né? Hoje, o leilão de imóvel é uma oportunidade ou uma armadilha na sua visão como profissional? O leilão de imóveis com alguém do lado, com um profissional do lado, é uma oportunidade para investidores. Mas a partir do momento, e reforçando aqui, que você caminha sozinho, vira uma armadilha. Porque existem esses problemas que podem acontecer no meio de um leilão. Então, se você tiver acompanhado com um profissional da sua confiança, alguém que você conhece, que você deposita ali a sua confiança, você vai depositar dinheiro também. Sim. Então, o leilão é uma oportunidade. Você compra o imóvel abaixo do preço. Você vai vender ele pelo preço normal depois de fazer uma reforma. Você vai alugar. Às vezes, esse aluguel paga as parcelas que faltam ainda. Então, você começa a fazer giro de caixa com dinheiro. O valor do aluguel paga o financiamento, daqui a pouco você acaba com o financiamento, o aluguel já começa a virar renda. Então é uma oportunidade, desde que você esteja acompanhado de um bom profissional. Fora disso, é uma armadilha. Entendi. Ali você pode se perder no meio do processo, né? Perder alguma etapa. Arrematar o imóvel que está vindo, que foi a leilão de maneira irregular, arrematar o imóvel com muita dívida de IPTU, com muita taxa de condomínio. Então tem todos esses problemas que sozinho dificilmente você vai conseguir verificar. Porque até porque se você tiver um advogado ao lado, o advogado vai estar te orientando, vai estar te passando tudo o que está acontecendo ali, né? Com aquele imóvel que você teve o interesse, que está ali disponível para leilão, né? Então ali ele vai estar pontuando para você, coisa que não aconteceria se caso você estiver fazendo tudo sozinho, né? Caminhando com as suas próprias pernas e deixar passar alguma coisa. Então acho de suma importância o trabalho, né, que você exerce nesse momento, que eu acho assim, que pessoas que te procuram para acompanhar, né, esse tipo de caso, são pessoas normalmente que estão comprando imóveis para investir, né? Exatamente. Que eu acho que é o público-alvo, são pessoas que estão procurando imóveis para investir. Então, assim, se você tem um dinheiro para investir, nada melhor que você investi-lo com segurança. Você não vai sair colocando seu dinheiro em qualquer local, né? Sim, exatamente. Então, um advogado ali, no caso, o trabalho que o Bruno faz nesse momento é de suma importância. Qual seria seu principal conselho para quem está pensando em comprar um imóvel em leilão pela primeira vez? Para não bater sempre na mesma tecla de falar, tem um advogado lá, sempre que vai ser o mais importante, é analisar em volta deste imóvel. Esse imóvel está bem localizado? Né? Vamos lá, dentro de um condomínio. Nosso escritório advoga para alguns condomínios, eu sempre falo isso nas assembleias. Olha, um condomínio organizado, ele é um condomínio que vai trazer lucro para todo mundo. Porque quando você for vender o seu imóvel, por exemplo, a pessoa vai olhar se aquele condomínio é organizado, se aquele condomínio está tudo em dia. Isso valoriza o seu imóvel. Certo. Então, assim, olha onde que é o imóvel, se é um lugar bacana, se é um lugar onde tem tendência a valorizar, né? Eu tenho um amigo corretor, chama esse amigo corretor, leva ele no local e fala, dá uma olhada nesse imóvel para mim aqui. Eu tenho um amigo construtor,
Vamos olhar esse imóvel, vamos ver se tem algum defeito na estrutura, vamos ver se tem alguma coisa que a gente vai ter que melhorar, se vai baixar o valor do imóvel, se vai ter que gastar muito. E de maneira concomitante, um advogado do lado na hora do leilão. Já. Porque às vezes você consegue visitar um imóvel que está prestes a ir para leilão. Tem algumas informações que saem antes, fala, ó, aquele imóvel ali pode ir para leilão, está prestes a ir para leilão. Você pode visitar ali. Então você leva alguém, corretor, esse local está propício a crescer, está propício a valorizar. O corretor vai saber te falar qual que é o valor mais ou menos de mercado dos imóveis aqui perto, para você ter uma noção. Então o trabalho do advogado também sempre está em conjunto, quando possível, com o corretor. O corretor entende muito de valor de imóvel, de mercado, né? E às vezes quando precisa também leva alguém para dar uma olhada na estrutura da casa. Às vezes está comprando uma casa muito deteriorada. Às vezes o valor que está abaixo do mercado, você vai gastar 2, 3 vezes na reforma, às vezes não compensa, às vezes é um imóvel que tem que mexer muito, às vezes tem até demolir, se é uma casa fora de um condomínio, por exemplo, entendeu? Então sempre ter profissionais do lado que vai te auxiliar, com preço, com questão de estrutura, com tudo, pessoas do mercado imobiliário. Pessoas do mercado imobiliário sempre vai ser importante ali dentro de uma operação de leilão. E dentro dessa questão do leilão, o imóvel vai estar todo descrito, se ele tem algum dano, alguma questão de estrutura, digamos assim, avarias, né? Sim. E o valor pode abaixar de acordo com essas questões. Essas questões, sim. E não tem depois, vou com uma palavra popular para o pessoal entender, um seguro, tipo, eu comprei um imóvel de um leilão e esse imóvel veio muito danificado. É aquele valor, pronto, acabou. Por exemplo, a Caixa não me reembolsaria ou não, só... Não. O que pode acontecer é que todas essas informações, Thaís, sobre a situação do imóvel tem que estar descrito no edital. Então, assim, por exemplo, não tinha nada. A Caixa fez o edital, não colocou que tinha um problema estrutural no imóvel, por exemplo. Aí você tem a possibilidade de posteriormente abrir uma briga judicial contra a Caixa. E aí não tem como falar se vai ganhar ou não, porque vai ser resolvido dentro do processo. Mas a regra é, no edital tem que constar todas as informações do imóvel, desde dívida de questão estrutural, se está com algum problema estrutural, o imóvel tem que ter. Porque a pessoa que vai leiloar, ela tem que saber o que vai arrematar, tem que saber o que está comprando. Sim. Não tem como, não é todas as pessoas que vai lá no imóvel ver. Entendi. Às vezes a arrematação acontece, está tendo leilão no Rio de Janeiro. A pessoa do Mato Grosso do Sul pode arrematar um imóvel de lá. Claro que é sempre importante ter alguém de lá, falar, dá uma olhada para mim, onde que é. Mas isso não vai acontecer todas as vezes, né? Não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Então é por isso que existe o edital, que lá consta todas as informações do imóvel, situação do imóvel, tudo isso que envolve o leilão. A pessoa fechou, comprou ciente de como estava o imóvel, então não tem o que como reclamar depois, né? A não sei se essa ciência não aconteceu por falta de informação do próprio banco, que é no edital. E aí, mais uma vez, eu falo que é aí que você orientaria, né? A pessoa mostraria todos os pontos, os benefícios, né? Sim. Todas as questões e orientaria de forma, né? Para a pessoa realmente fechar um negócio e investir seu dinheiro de forma correta, né? Porque todo mundo que vai fazer um investimento quer investir para algo positivo e ali não estar perdendo seu dinheiro. Bruno, diante dessas questões que você explicou pra gente, o seu trabalho hoje, eu preciso de um advogado e preciso que você me acompanhe no leilão. Como que eu faço para chegar até você? Hoje nosso trabalho nas redes sociais é muito forte, então até no Google, se você colocar advogado imobiliário, meu nome vai ser um dos primeiros que vai aparecer ali. Certo. A produção de conteúdo, o nosso escritório também sempre está de portas abertas para atender o público. Então, mas a minha maior fonte de clientes sempre foi do digital. Certo. Sempre foi das redes sociais, eu sempre produzi conteúdo, até para o jornal já fiz algumas matérias, né? Tanto online, tanto no jornal gráfico, no impresso ali. Então, para me encontrar não é difícil não. Às vezes vai ser até bem fácil de me encontrar, vai me ver muito ainda aí, vai estar enjoado na minha cara, mas é um trabalho que tem que ser muito bem feito, né? É um trabalho onde às vezes a pessoa a economia da vida inteira da pessoa. Sim. Então não adianta também eu aparecer muito e não prestar um serviço de qualidade. Sim. Então o nosso trabalho ele é sempre meio a meio.
né? Sempre aparecer bem para as pessoas, mas também prestar um bom trabalho para que aquela aparição ela vale a pena, né? Não seja uma aparição só pensando no marketing, só pensando em captar o cliente, em ter o cliente, independentemente se vai dar certo ou não. Sim. Né? Infelizmente o mercado tem profissionais de todo gênero hoje, né? Então tem pessoas que estão preocupadas só em captar, independentemente se vai dar certo ou não. Sim. A gente trabalha com a realidade. Chega caso pra gente no escritório que fala, não tem o que fazer. Não, mas eu quero te pagar. Eu falei, não é sobre o seu dinheiro, é sobre te entregar um resultado. Sim. Não tem o que fazer. E a pessoa agradece. Muitas vezes a pessoa agradece, fala, oh, muito obrigado pela sua honestidade. E volta, depois volta. Isso aí faz o cliente voltar. Sim. Então não é só captar o cliente, não é só ter o cliente, não é só receber do cliente. É entregar um bom trabalho para o cliente, entregar um resultado, ser honesto. Não tem o que fazer? Não tem. A chance é pequena? Vamos tentar? Vamos junto? Vamos junto. Ah, realmente eu não quero fazer. Estou com você. Não tenho o que fazer, não vamos fazer nada. Vamos deixar enrolar esse processo? Vamos deixar enrolar aquilo? Sempre de maneira estratégica. Mas quando não tem o que fazer, tem que falar para o cliente, não tenho o que fazer. Porque não adianta você só receber. Você colocar o dinheiro do cliente no seu bolso, protocolar a ação, protocolar uma defesa e não entregar um resultado. Isso, com o tempo, vai tirando a sua credibilidade. Né, que vai passando. Hoje eu falo que a principal propaganda é o boca a boca. Né? A indicação ela é muito forte hoje em dia porque a pessoa ela vem muito mais confiante. Ela vem já validada da outra pessoa. Quando vem da internet, é um primeiro contato, é um pouco mais difícil. Sim. Porque você vai ter que cativar aquela pessoa, mostrar que você é confiante, mostrar o seu resultado. Mas quando a Thaís me contratou, fiz um bom serviço, me indicou para a Ana não vai precisar me validar. A Ana confia em você. Sim. Então, assim, a chance de fechar é bem maior. Então, por isso tem que ser muito bom no que você faz, entregar o que você promete, para que você não se queime lá na frente com um trabalho mal prestado. E o seu trabalho você expõe bastante nas redes sociais, né? Você sempre faz posts, né, explicativos, como você mesmo disse, matérias para o jornal. O Bruno agrega muito, tanto para o jornal impresso quanto para o online. Ele sempre manda conteúdos, assim, conteúdos de suma importância e a gente pode ver no material que ele produz e manda pra gente, porque ele já manda prontinho, já manda ali bonitinho, a gente só manda pra frente. São materiais bem explicativos, são materiais que realmente você consegue ler e tirar as dúvidas, né? E em relação a essa questão de leilão de imóveis, eu vou pedir para ele depois, se ele puder, claro, formular uma matéria em cima dessas questões que falamos hoje, para a gente disponibilizar juntamente, né, com o link da entrevista de hoje. E quem tiver dúvidas, a gente deixa o contato dele lá, quem quiser também ir atrás do trabalho dele, né, da ajuda dele, vai estar disponibilizado ali suas redes sociais também, para vocês conseguirem um acesso a ele. Ele já está no mercado há 3 anos, né? E sempre se especializando, sempre procurando trazer o melhor, atendendo de forma humana, vamos dizer assim, né? Que eu acho que além de você proporcionar um trabalho de qualidade, eu acho que a parte que você atende o seu cliente, né? Quem te procura de forma humana. É muito importante, diz muito como que você é como ser humano, além de profissional. Então, ele tem isso. A gente vai deixar disponibilizado outras matérias dele, juntamente, para vocês terem conhecimento, né, do material que ele já enviou para nós. E qualquer dúvida, vocês podem estar comentando embaixo, tá? Pode estar mandando pra gente, que a gente vai dar um jeitinho de responder. Com certeza, está à disposição aí para tirar dúvidas que ficaram e outras que vão surgir também dentro do mercado, que é bem comum e está crescendo muito o mercado dos leilões de imóveis, então sempre vai surgir dúvidas. Eu me coloco à disposição da Thaís, do jornal aí, para estar ajudando vocês a sanar essas dúvidas. E eu te agradeço mais uma vez, porque, como eu te disse, eu gosto muito do conteúdo que o Bruno proporciona. Eu falo que é um conteúdo de qualidade, é de credibilidade, e é uma pessoa assim que eu sei que realmente estuda e busca a fundo para trazer a informação e passar credibilidade. Então as portas do jornal vai estar sempre abertas para você, tá, Bruno? E eu vou esperar a matéria sua, viu? Pode contar comigo, eu sempre vou estar por aqui. Sempre que tiver o convite, eu sempre vou estar aceitando. Igual eu aceitei, né, de prontidão o convite ali. Foi rápido, porque eu conheço o jornal, sei, né, da importância que a
a comunicação tem Sim. para todo mundo, e sei da seriedade que é o Jornal Vigilante também, então por isso que eu nem pensei, aceitei, não, eu nem sabia se você está na cidade, mas se não tivesse eu arrumar um outro tempo para viajar, para atender algum outro cliente que às vezes pode acontecer, para dar essa atenção para vocês aqui, que sempre também me acolheu muito bem. Sim, então, pessoal, vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, tá? Pode estar mandando pra gente. Mais pra frente a gente vai estar disponibilizando a próxima entrevista. Agradecemos, tá? Todos que estão acompanhando a gente agora no online, ao vivo. E quem vai procurar depois, que a gente sabe que depois sobe bem rapidinho os views ali, o pessoal procura bastante o conteúdo. E é um prazer estar com vocês. Tenham uma excelente tarde e uma ótima semana. Até mais!